Olha só, como se já não bastasse o mundo ser ameaçado por meteoro que vai cair na Terra e destruir tudo, terceira guerra, e ser destruído por uma bomba nuclear, todo mundo morrer. Olha só, agora um vírus mortal, né, que está se espalhando aí na China e corre o risco de se espalhar pelo mundo todo, inclusive aqui, lógico, no Brasil. Que vírus é esse, pessoal? É o coronavírus. Vocês já ouviram falar, com certeza vocês já devem ter ouvido falar que a coisa está feia, pessoal. A coisa está feia. Uma cidade na China foi isolada e o número de casos de variantes do coronavírus dispara na China. Então vamos torcer, né, pessoal, para que essa coisa não se espalhe pelo mundo, principalmente aqui no Brasil. Registro de pessoas contaminadas saltou de 45 para 181. Então, até o momento que eu estou lendo a matéria, era 20 o número de pessoas com surto de pneumonia causada por uma variante de coronavírus. Os casos identificados na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, onde começou tudo lá. E cresce cada vez mais. Novos casos surgiram em outras duas cidades, Pequim e Shenzhen, Coreia do Sul. Japão e Tailândia também já confirmaram casos em seus territórios. E nos Estados Unidos também. Autoridades chinesas acreditam que o vírus começou a se espalhar em um mercado de peixes de Wuhan. Olha só, cara. Um estudo da instituição Análise Global de Doenças Infecciosas, sediada em Londres, estima que o número de pessoas contaminadas pode chegar a 1.700. Até o momento. A Organização Mundial da Saúde disse que ainda não há evidências suficientes para avaliar a extensão da transmissão por contato humano. Segundo as autoridades em Wuhan, algumas das pessoas contaminadas não estiveram nesse mercado de peixes aí, pessoal. Olha só como se espalhou rápido, cara. E as autoridades chinesas correm contra o relógio para conter a transmissão desse vírus para que não se espalhe pelo mundo antes do feriado do Ano Novo Lunar, que será comemorado no sábado, quando milhões de chineses viajam para o exterior. Nos Estados Unidos, né, já foi registrado o primeiro caso do coronavírus. O paciente, né, que veio lá da cidade, né, que veio de lá, né, veio de Wuhan. Ele vive no estado de Washington, na costa oeste americana. E ele esteve nessa cidade chinesa. E o governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, dia 21, o primeiro caso registrado da nova mutação do coronavírus em território americano. O paciente é um homem da costa oeste dos Estados Unidos, que retornou no dia 15 de janeiro de uma viagem da cidade chinesa de Wuhan, onde teve início o surto. Rapaz, o negócio tá perigosíssimo, né? Tá todo mundo preocupado com esse coronavírus, né? Segundo a emissora americana CNN, o homem que não foi identificado pelo governo americano está em isolamento no Centro Médico Regional de Providence, no estado de Washington, onde ele é residente. Perigoso, pessoal, perigoso. O negócio é terrível, hein? Terrível. O ser humano está a um passo de ser exterminado, pessoal. Triagens de passageiros vindos de Wuhan começarão a ser realizadas nos aeroportos internacionais de Atlanta, que foi o mais movimentado do mundo em 2018, tendo recebido mais de 107 milhões de passageiros. O negócio está complicado, pessoal. O mercado de peixes no centro de Wuhan, onde acredita-se que teve início o surto, está fechado desde 1º de janeiro, mas novos casos continuam a surgir e se espalhar pela China. Tá terrível lá, hein? A China tá terrível o negócio, cara. As autoridades relataram que também identificaram pacientes sem histórico de contato no mercado. Ou seja, eles não estiveram nesse mercado, pessoal. Não estiveram lá. Mesmo assim, já pegaram a doença. Além dos casos confirmados, tem 922 pessoas em observação. E cresce cada vez mais, né? Eles estimam que o número de contaminados pode sim passar de 1.700 pessoas. É muita gente, cara. Essa pneumonia misteriosa causa temor e traz lembranças de outra epidemia na Ásia, em 2002, quando 800 pessoas morreram e outras milhares foram contaminadas devido ao vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS. Apesar das críticas de encobertamento na última ocasião,
O editorial do jornal Global Times, que é dirigido pelo governo, disse que no início da epidemia de SARS houve um encobertamento. E eles dizem que isso nunca mais será repetido. Será, pessoal? Será que a coisa não é muito mais grave aí? Será que a coisa não é muito mais terrível? Muito mais pessoas estão com essa doença? Não sabemos. A coisa é perigosa, pessoal. Perigosíssima. E no Brasil aqui, pessoal, por enquanto ainda não teve. Mas teve aqui, ó, vou ler para vocês aqui, um caso de um novo vírus que causou morte por febre hemorrágica. Mas fique tranquilo que não é o coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente foi infectado por um tal de arenavírus, a doença que é considerada extremamente rara. O Ministério da Saúde confirmou na segunda-feira a morte de um homem por febre hemorrágica causada por um novo tipo de arenavírus descoberto no país. O último caso da doença no Brasil foi relatado há mais de 20 anos. A vítima, um homem de 52 anos, morador de Sorocaba, que tinha passado férias em Eldorado, no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. Entre o início dos sintomas em 30 de dezembro e o óbito em 11 de janeiro, o paciente passou por 3 hospitais no município de Eldorado, Pariquera-Açu, sendo o último hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não houve histórico de viagem internacional e ainda não está confirmada a origem da contaminação do paciente. No início o pessoal pensou que era febre amarela que ele tinha, né? Porque ele estava com febre e hemorragia, confusão mental e hepatite, né? Que pode ocorrer como uma complicação da febre amarela. Eu já fiz um vídeo sobre vírus mortais, né? Muito antigo esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês depois, né? Mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Olha só, pessoal. As autoridades estão desconfiadas que sopa de morcego pode ter relação com o surto de coronavírus na China. Sopa de morcego e carne de cobra. Olha só, pessoal, que loucura. Um estudo conduzido na China levanta a suspeita de que o surto do coronavírus possa ter relação com uma iguaria local, a sopa de morcego. Já pensou, você está na China, pessoal? Aí você toma uma sopa lá, visita o seu amigo, né, chinês, fala, toma uma sopinha aí, rapaz. Aí você toma uma sopa lá, você fala, pô, que sopa gostosa, cara. Que era, hein? Ah, é um morcego, sopa de morcego. Parece até aqueles filmes de terror, né, cara, da família Addams. Eu não imagino uma pessoa tomar uma sopa de morcego, mas para eles deve ser gostoso, porque é uma iguaria lá. E o que aconteceu? Por que agora deu esse surto, né? Então lá eles comem de tudo, né? Esse é o perigo, né? Então foi assim, cara. Os resultados obtidos em nossas análises sugerem que 2019 nCoV, né, que é o nome oficial desse vírus, pode ser um vírus recombinante entre o coronavírus de morcego e um coronavírus de origem desconhecida, afirmam os autores, né? O novo coronavírus já infectou cerca de 600 pessoas, 600 pessoas, pessoal. 600 pessoas, segundo eu estou lendo agora aqui na notícia mais recente. E 17 já morreram, tá certo? Essa aqui é a notícia mais recente, pessoal. Então o que aconteceu? Muita gente já se falou, cara, que ficou revoltada. Muitos chineses falam, não, pô, isso aí é um prato comum. A sopa de morcegos silvestres é um prato comum e delicioso. É uma iguaria aqui na China, né? E nós gostamos muito, olha só como ela é servida. Então, seria algo parecido aí com a feijoada aqui no Brasil. O local onde os primeiros casos foram relatados foi um mercado de frutos do mar e de animais vivos em Wuhan. Pessoal, agora comer animal vivo, isso é uma loucura, rapaz. E uma vez eu fui pescar, aí o cara pegou um peixe, era um peixinho, ele pegou e comeu o peixe, botou um sal e comeu o peixe cru, cara. Falei, amigo, você é louco, você não sabe o que tem nessa água. Você está contaminado aí, cara. Nunca faça isso, cara. Aí veio me oferecer, falei, você é louco, sai fora. Comer peixe cru, cara. Então, se agora comer coisa crua, é um perigo, né? Os coronavírus são um dos vírus mais comuns descobertos em morcegos, que foram considerados a fonte natural de coronavírus recentes suscetíveis a humanos. Então fique longe de morcegos, fiquem longe. Você vê um morcego aí, sai fora, hein? Sai de perto, cara, não brinca com morcego. A Rússia, pessoal, já trabalha na criação de uma vacina contra o novo coronavírus, que é como está
sendo chamado. O número deve subir, segundo especialistas, para quem o surgimento do vírus leva pacientes a terem pneumonia. É sempre motivo de preocupação. Aí o pessoal pergunta, será mais um caso de doença que vem e passa? Ou é o primeiro sinal de algo muito mais perigoso que está surgindo? O vírus causa febre, tosse, falta de ar e dificuldade em respirar. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave ou causar insuficiência renal. E todos perguntam, a situação é grave? Será, pessoal? O coronavírus pode causar desde um resfriado como até a morte do paciente. O novo vírus aparentemente está em algum lugar no meio do caminho, entre esses dois extremos. Você vê que, como o negócio é terrível, né? A pessoa fica comendo animal vivo, né? É complicado, cara. Né? E olha, rapaz, eu vou te falar, a coisa é feia, né? Então, a China come muita coisa louca, cara. Ali é uma loucura, o pessoal vai na feira na China, não sabe o que é animal de estimação, o que é comida, o que está vendendo, o que é... Não tá, é uma coisa louca, eles comem de tudo, praticamente, né? Carne de cobra também, o pessoal está desconfiado que é carne de cobra. Uma vez que é identificado o animal reservatório, como é chamado, o ser vivo onde um agente infeccioso vive e se multiplica, é muito mais fácil lidar com isso, né? Então estão desconfiados, estão pesquisando ainda se foi de cobra, de carne de cobra, dessa sopinha de morcego aí, né? Que você deve estar aí abismado, né? Então, o que aconteceu? Começou lá no mercado público de frutos do mar, em Wuhan. A China tem mais casos desse tipo por causa do tamanho do seu território, de sua densidade populacional e do contato próximo que algumas pessoas têm com animais infectados. E tem outro, o pessoal quer saber também se essa doença se alastra facilmente. Olha, as autoridades chinesas afirmam que há casos de transmissão do vírus de uma pessoa para outra, envolvendo inclusive profissionais de saúde que foram infectados durante o tratamento de pacientes com a mesma doença. Olha aí, quer dizer, os caras foram tratar as pessoas, né? Os médicos ficaram doentes também, né? Vamos ficar alerta a esse caso aí, a esse vírus que está ameaçando o mundo todo. E está se espalhando rapidamente, é a pergunta que fazem, né? Bom, primeiramente, estima-se que o surto fosse limitado. Novos casos têm sido registrados desde dezembro. Está aumentando, né? E existe uma grande preocupação em torno do Ano Novo Chinês, no fim de janeiro, pessoal, que é quando o período em que centenas de milhões de chineses viajam para o mundo todo. No Brasil, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde informa que não há nenhum caso suspeito, mas a pasta diz que enviou comunicado às representações de agências de vigilância sanitária Anvisa em portos e aeroportos para que viajantes sejam orientados a tomar medidas de precauções de viagens ao exterior e para a revisão dos principais aeroportos provenientes da China. Pessoal, vamos ficar em alerta. Um abraço, até o próximo vídeo aí. Muito obrigado.